Peraí, 1, 2, 3 e para de rir, Paula. Já estou gravando. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite. Então vamos Boa lá, noite. começar a nossa aula de gestão de projetos. Na última aula, ontem, nós falamos alguns conceitos e tratamos também de algumas questões que eu deixei para a aula de hoje, um caso bem famoso e um caso que é considerado algo mundial. Vou colocar para vocês aí, acho que eu já deixei, deixa eu ver. Coloquei todo mundo em mute por enquanto e daqui a pouco eu já libero o áudio de vocês. Então eu falei para vocês de um caso bem interessante, que é um caso relacionado a um projeto, é um projeto internacional, um projeto de Sydney, que vai mostrar a questão da gestão de projetos. Deixa eu encontrar aqui minha telinha. Deixa eu ver aqui se é esse. Aqui. Então, pessoal, peraí. Então, pessoal, acho que vocês estão... Peraí, deixa eu olhar se vocês estão vendo ou não. Vocês estão vendo minha tela, certo? Sim? Ok. Deixa eu voltar lá. Então, essa imagem aqui para vocês é conhecida, né? Foi a imagem que eu disponibilizei para vocês. É uma imagem de uma ópera, é um estúdio, ele é um teatro, ele é local de fazer ópera, de Sydney. E é um monumento que hoje é muito conhecido e artistas que se apresentam neste local são artistas muito, muito considerados, muito famosos. E eu mostrei para vocês que esse foi um projeto bem interessante, mas que teve uma série de repercussão no momento da sua execução. E a gente sempre discute, né? Será que um projeto ele teve sucesso ou não teve sucesso? E aí o exercício era justamente para a gente discutir um pouco sobre isso. Será que esse projeto teve sucesso? Quando a gente fala, né, desse case aqui da ópera House de Sydney, a gente vai então ter algumas percepções. Se você for olhar no parâmetro de que se ele deu lucro, né, se ele é um sucesso hoje, de fato ele é. Mas o projeto em si foi um fracasso. Então, assim, não significa que um projeto que, de repente, não cumpriu todas as suas especificações, ele é fadado ao fracasso eternamente, não é isso. Então, esse é um caso bem interessante que eu quero que vocês escutem, que vocês leram a respeito, e eu quero trazer, então, essa visão com vocês. Então, uma vez que vocês tiveram as suas anotações aí a respeito desse projeto, peguem aí para a gente poder dar uma conversada a respeito disso. Liberei o áudio de vocês. Vamos ver aqui o que vocês encontraram. Primeiro, na sua visão, o projeto foi bom? O que vocês acharam? Ah, bom foi se for olhar o resultado de hoje. Então, o resultado de hoje foi ótimo, né? Ele só não deu tão certo pelo fato dos conflitos que teve entre o engenheiro e o arquiteto. Mas, se for considerar a longo prazo, ele deu muito certo. Muito Tanto que tá certo. até em forma, né? Sensacional, né, gente? Sensacional. Vocês conseguiram ver o documentário que eu mandei Eu não consegui, não. Eu também não consegui. Eu assisti uma parte do documentário, tá, professor? Porque eu não consegui colocar ele legendado, igual você tinha falado pra gente, para trocar a legenda para português. Ah, sim. Entendeu? Eu não também consegui não fazer consegui. essa troca. Ah, que pena, eu até gente. procurei meio de eu fazer isso, né? Só que aí eu assisti um pouco, pelo menos eu acho que uns 10 minutos de vídeo, para ver se eu tinha esperança ainda de dar certo alguma coisa, de entender alguma coisa. Sim. Aí, como os 10 primeiros minutos não foi muito bem sucedido, aí eu peguei o Vinícius até mandou pra gente um artigo, e eles têm até um site, né? Que tem bastante informações. Sim. Aí eu até tentei assistir algum dos vídeos deles, só que também todos os vídeos são em inglês. Não tem nenhum vídeo lá dentro do site deles que é em português, e não tem a possibilidade de se
como que fala? De legenda, isso mesmo. Entendi. Eu vou ensinar para vocês, então, como colocar um vídeo em inglês na legenda, tá bom? Não é aula de informática agora, não, mas eu vou... Não que a língua seja um problema, que eu sei que não é. Inglês é algo Não é, não. básico para todos nós. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Pronto, agora vocês estão vendo o meu computador no geral. Gente, esse negócio, né, é uma invasão de privacidade. Vocês veem o meu computador todo. Ai, ai, o que tecnologia não faz, né? Então, olha, esse aqui é o vídeo. Esse é o vídeo. Opa, desculpa. Esse é o vídeo, então, que eu falei para vocês. Aí a gente vem aqui e coloca a legenda, tá bom? Aí pronto. Uma vez que colocou legenda, você apertando esse ícone aqui de baixo, aí você tem uma outra opção nessa configuração, tá vendo? Se você clica, aí você vem aqui, ó, legendas, tá vendo? Aí tá aqui inglês gerado automaticamente. Se você clica nesse botão aqui ao lado, você vai vir aqui, ó, traduzir automaticamente, tá vendo? Nossa, me senti tão burra. Aí depois traduzir automaticamente, você pode traduzir em qualquer idioma, inclusive em nosso português, tão falado e tão amado aqui, ó, português aqui, ó, português. Aí quando você faz isso, claro que a tradução não é maravilha 100%, mas é bem entendível. Vou deixar o vídeo passar um pouquinho aqui, só para vocês verem que realmente é possível fazer isso. Aqui, ó. Ok. Então, só para vocês verem como faz, tá bom? Então, quando vocês precisarem, é só fazer dessa maneira. Tá? Mas depois assistem o documentário, que o documentário é bem legal. E eu gosto... E assim, a gente tem que parar também de ter um pouco desse medo de ficar assistindo coisas em inglês, porque tem muito material muito legal em inglês e que às vezes a gente não tem acesso por causa dessa... Às vezes a gente tem até implicância com o inglês, mas na verdade se você pegar o documentário e dar uma olhada, fazer um esforço, vocês conseguem entender e fazer ali uma análise sobre ele, tá bom? Então depois assistem que vale a pena. Então falando sobre o nosso projeto, então a gente já vê que o projeto em si não foi bom, mas que o resultado no final, de fato, aconteceu, foi algo muito bom. Mas se tratando de... Fala sobre o andamento, né, professor? Isso. Do projeto, o tanto de problema que teve, principalmente quando eu vi uma parte no artigo que fala sobre a parada que ele teve em 1966, que o arquiteto abandonou o projeto no meio do período, né, durante aquela conclusão, durante tudo que tinha para fazer, ele abandonou na metade. Isso. Aí eu estava percebendo que depois, quando eles retomaram, eu acho que eles seguiram um pouco da linha de raciocínio. É melhor ter um bom. Se não tiver ótimo, é melhor ter o bom. É o bom. Bom é melhor que o ótimo. Isso aí eu fiquei pensando muito nessa frase sua. Então, é isso mesmo. Só que é o seguinte, pensando nesse projeto, você tem que parar também para analisar algumas coisas. Quem planeja determinadas obras, geralmente é o arquiteto. O arquiteto que ele faz muita graça se tratando de designer. Você sabe bem do Oscar Niemeyer aqui em Belo Horizonte, que as obras que ele sempre projetou eram coisas muito modernas para sua época, muito evoluídas, mas os engenheiros e os calculistas, no momento de executar, era um grande problema. Inclusive, aquele prédio ali da cidade administrativa, ele já cedeu alguns centímetros que preocuparam muito a galera lá em função daquele designer que ele foi montado. Então, isso é algo que se preocupa muito do arquiteto para o engenheiro. E sempre vai ter uma briga aí, né, desses dois profissionais, assim como
Dizem que tem uma briga entre os contadores e os administradores, mas isso é uma lenda que se conta. Nunca nem mas eu não sei de nada sobre Só isso. uma lenda. Mas, assim, o arquiteto e o engenheiro também é bem relacionado a isso, sabe? Porque eles sempre entram nesse conflito. Mas, olha, a princípio, esse projeto estava estimado em 7 milhões de dólares. Isso foi em 1959. E aí, quando ele terminou, vocês conseguiram ver quantos milhões que ele tinha gastado? 102. Cento e quanto? 102. 102 milhões. Galera, de 7 para 102 é um negócio muito maluco. Fala a verdade. Se a gente fosse colocar... desvios, né? Será? Pode ser. Mas assim, isso não se conta, sabe? Sobre essa questão do desvio. Mas a questão maior aí é nessa questão que foi falado. Primeiro que também o tempo que era para ter sido concluído era para ser 4 anos de projeto. Quantos anos que durou esse projeto? 14. Olha para você 14 ver. anos. Mais 10 anos. Então, você vê que o tempo está muito relacionado com o dinheiro. Se a gente fosse falar assim, quanto que esse projeto deu errado em tempo? Uai, deu mais de 200%. Né? Então, sim, foi algo estrondoso e de valor, piorou. Né? E de escopo. O escopo não era para ter construído tudo aquilo, né? Inclusive que o projeto ele teve que ter alterações. Então, tudo isso fala desse projeto. Então, se você for avaliar esse projeto como um desastre, realmente ele até pode ter sido um desastre. Mas o interessante é que no primeiro ano, né, na verdade, esse monumento ele é visitado em torno de 1.800 pessoas que vão, né, aliás, 1.800 eventos que é feito todo ano nesse local. E eles esperam sempre 1,5 milhões de pessoas por ano. Então, assim, é muita gente, é um lucro estrondoso, é um local muito valorizado. E hoje esse monumento ele está avaliado em 4,6 bilhões de dólares. Então, é um dinheiro, assim, inestimável. E a gente pensa de um projeto que foi muito ruim e de um produto, né, uma entrega que foi sensacional. Então, nem sempre o produto... A gente sempre fala de um projeto bem executado, mas nem sempre ele vai ser bem executado e o sucesso dele vai ser tão bom quanto esse aí. Mas ao contrário também é verdadeiro. Às vezes o projeto não foi tão bem executado, mas quando chega no final, supera as nossas expectativas. Mas como profissional, a gente não tem que estar preocupado naquilo que eles vão comercializar ou naquilo que vai virar o pós-entrega. A gente tem que, então, entender qual que é a execução desse projeto para ficar tudo muito bem colocado. Ok, pessoal? Então, isso é para vocês entenderem uma situação bem prática de como que a gente tem que, então, rever essa questão de escopo, de qualidade, de tempo, né, de prazo. Isso faz com que a gente se atente com tudo isso e execute um projeto que valha realmente a pena. Ok? Vou compartilhar também agora minha tela novamente com vocês para eu falar da nossa apostila que a gente estava falando ontem. Deixa eu ver aqui alguma parte aqui que a gente não falou. Não, professor, esse período eu até separei 3 matérias para você acredita? Eu estava com tanta expectativa para escrever todas essas Você acredita, 3. professor? De verdade, tô vendo aqui agora, falei, gente, eu separei 3 matérias para Juliana. Deixa que eu ainda vou voltar ativa. Então, pessoal, vamos continuar falando desse projeto, a gente vai evoluir aqui. Esse material ainda não está lá com vocês não, mas eu vou colocar, tá bom? Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. Então, pessoal, o sucesso do projeto, então ele pode ser ampliado a partir do momento sempre respeitando aquele tripé que nós conversamos, tá? Tempo,
a questão do escopo e a questão do prazo, né? Tudo isso está interligado naquele tripé, e que foi bem o caso desse projeto que nós estudamos, que foi o caso aí da Rose of Sydney. E dentro disso, quando a gente fala aqui da definição do projeto, olha só que interessante. É um empreendimento único, com início e fim definidos, e que utiliza recursos limitados, visando atingir metas e objetivos pré-definidos e estabelecidos dentro de parâmetros de prazo, custo e qualidade. Então, a gente tem aqui nesse tripé aqui, ele colocou a parte qualidade, porque o escopo já foi discutido antes, mas dentro dessas opções, a gente sabe também que qualidade é um requisito a ser atingido, né? Isso é algo claro para a gente, que não é algo subjetivo da maneira que as pessoas elas colocam, mas é algo que, de acordo com aquilo que o cliente deseja, a gente tem como entregar. Que mais? Quando a gente fala sobre a parte do projeto versus operações que eu estou dizendo aqui é a parte mesmo da administração da execução, da operação em si. Então, a gente vê que os resultados, eles vão ser, então, olha só, as operações são processos de transformação que têm como objetivo produzir o mesmo resultado repetidas vezes. Quando eu falo de operações, eu falo de padronização. Sempre quando eu falo de operações, eu me lembro sobre a padronização que é necessário ter dentro das organizações. O porquê que é necessário ter padronização nas organizações? A gente tem a questão da previsibilidade, por exemplo, a gente tem a questão da organização das tarefas, daquilo que a gente faz, e a gente consegue prever, então, quantos funcionários eu preciso para executar determinado tipo de atividade. Então, tudo isso me traz, isso faz parte das operações. Então, quando eu falo também das operações, ela não tem, em geral, um início e fim definidos. A gente coloca uma atividade que ela vai ser executada aí ad eterno, né? A gente não sabe quando que isso vai terminar. Quando a gente fala também das operações, a gente vai ver que o nosso cotidiano é rico em exemplos de operações. Aí fala de operações de carro, de relógio, aqui telemóveis, no caso celular. Esse material é português, por isso que essas tem umas palavrinhas diferentes. Telemóveis, impressão de livro, tudo isso é padronização. Quando a gente fala de padronização, a gente está falando de operações. Também, aqui mostra determinados exemplos. Opa, só tenho mais 10 minutos para falar. Gente, que coisa. Muito rápida essa aula. Mas qualquer coisa a gente entra numa outra aula, tá? Se a gente não conseguir terminar tudo aqui agora. Aí eu deixo o link de novo. Eu não sei se no mesmo link vocês conseguem entrar, mas a gente tenta, tá? Senão eu coloco lá de novo o link para vocês. A operação, então, ela é iniciada após o término do projeto e o produto ou serviço resultante de uma entrada em uma fase contínua de produção. Então, aqui embaixo eu coloco aqui a parte dos projetos e as partes das operações, onde os projetos eles vão ser focados então em mudança, porque é necessário ter aquele tripé e pode ser que mude de acordo com o meu cliente. Eu vou tratar também características únicas desse projeto. Esse projeto ele é encomendado, ele é definido, ele é pontual, ele também tem um tempo a ser executado e tem um risco e incerteza que a gente não sabe se realmente ele vai ou não ter ali sucesso ou fracasso. Quando eu falo de operações, eu estou falando de algo que é as atividades da sua organização. Então, ele já é focado numa continuidade de negócio, ele vai ter, então, processos claros de produção, ele vai ter tarefas repetitivas, isso a gente lembra lá de uma teoria da administração, onde fala de tarefas repetitivas, lembra disso? A administração científica do nosso amigo Taylor, né? Sei que vocês sabem disso, todo mundo está respondendo aí, mexendo a boca, muito bom. E sem tempo definido, que a gente vai então definir esse tempo de acordo com aquilo que se executa. E as incertezas são reduzidas porque a gente já tem uma repetição sempre dessas atividades.
E hoje também quero te falar de ciclo de vida de projeto. Quando a gente fala do ciclo de vida, eu acho que vocês já viram isso em várias outras disciplinas, não é verdade? Ciclo de vida em produção, ciclo de vida de produto. Eu acredito que vocês já devam ter tido algum tipo de contato com isso, né, pessoal? Sim, Juliano, sim. Que bom, que bom. A Gabi até acordou, olha para você ver. Ciclo de vida, então, do projeto, ele vai ter iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Eu quero mostrar para vocês esse gráfico, que é muito conhecido, e não é muito diferente quando a gente fala sobre projetos. Então, o início do projeto vai entrar na parte do escopo, né? Então, você vai ter, então, aqui, a partir da idealização do projeto. Esse projeto, ele começa e tem um termo de abertura de projeto, o Project Chart, que a gente já conversou em outros momentos, que é aquele que vai ter o escopo e as definições do projeto. E aí ele começa a subir, né? Aqui embaixo a gente está falando de tempo e aqui a gente está falando de custos e pessoal, ou seja, recursos a serem administrados. Vocês conseguem ver meu mouse? Não? Consigo. Ah, tá bom. Eu fico balançando ele de vez em quando aqui, eu não sei se eu estou balançando à toa ou não. Mas vamos lá. Então, nesse tempo do termo de abertura de projeto, ele vai subindo até chegar a um plano de gerenciamento. Esse plano de gerenciamento faz com que o trabalho seja todo planilhado ou todo controlado nos sistemas que a gente tem para apresentar, que é o MS Project, que é outros aí, Scrum, enfim. Então, você tem ali um projeto a ser desenvolvido, ele tem um ápice, né, um momento que ele está a todo vapor e depois ele começa a ser desacelerado. Tá? E no momento que ele começa a ser desacelerado, que ele começa a cair aqui, então a gente começa a fazer as entregas. Como que essas entregas? Num projeto, como são vários itens, várias etapas, então para você, ao invés de você entregar um projeto inteiro de uma vez, você vai entregar partes do projeto a partir do momento da sua execução. Então, eu gosto de dar exemplo na construção civil, que eu acho que fica claro para vocês. Se você está construindo um grande edifício, então você pode só entregar esse edifício quando tudo estiver montado, ou você pode, por exemplo, construir o primeiro andar, aí você vai lá para a parte de acabamento, pintou e tal, terminou ali, aí você entrega cada apartamento para aquele tipo de cliente. Mas enquanto você está entregando apartamento para os primeiros clientes, você está construindo outras áreas do apartamento, ok? E você vai entregando a partir do momento da sua execução. Então, você pode perceber que quando chega no momento das entregas, o projeto ainda não acabou. O projeto ele ainda está declinando aqui a partir do momento do seu encerramento completo. Então, acontece isso muito. Essas entregas são muito bem executadas e muito bem feitas. Compartilhei com vocês, né, a respeito de uma festa que eu fiz para minha filha, eu acho que foi com vocês, sobre o aniversário, onde que ali o buffet ele começava a me entregar tudo aquilo que eu tinha contratado. Ele me chamou e falou: olha, a mesa está aqui, é tudo que você contratou? Olha os balões, é dessa maneira mesmo? Olha aqui, olha o salgado. Todos aqueles que você pediu na lista. Esse aqui é o tal salgado, esse é o outro. Então, ou seja, colocou ali várias possibilidades, não, colocou ali entregas bem definidas daquilo que eu tinha contratado. Então, no final desse projeto, eu não posso chegar e falar: eu não gostei de alguma coisa. Não, tudo que eu contratei foi entregue. Então, eu não tenho que reclamar porque estava tudo ali de acordo com aquilo que foi estipulado. Então, isso é muito relacionado ao ciclo de vida do projeto. Diferente dos outros, pessoal, quando a gente fala de produto, quando a gente fala de outro tipo de ciclo de vida, chega um determinado momento que a gente sempre lança um novo projeto, né? Nesse caso. E quando você chega esse momento aqui das entregas, se fosse um produto a ser executado, a gente de repente deveria lançar um novo produto, um novo acessório, algo assim, para que essa curva não caia. Mas um projeto, como ele tem início, meio e fim, ele sempre vai ter o momento de começar, o momento ali do meio do projeto e também o término desse projeto. Ok?
Tranquilo aqui? Dúvida? Perguntas? Não? Professor, Oi, eu tenho uma pergunta, é só fala aí. porque veio aqui na minha cabeça agora. Fala. Então, eu considero, exemplo, no caso da festa, que você deu exemplo, que o buffet te ofereceu, eu Uhum. considero o término total do projeto nessa situação, no término da festa, ou que momento que termina a entrega? Você está entendendo? Porque um Sim. produto, eu quero só fechar esse ciclo pensando no produto em si e depois pensando aqui na situação da festa. Tá Você bom. deu exemplo. O produto é no momento que eu entrego o produto em si. Mas só que às vezes a gente tem vários stakeholders que a gente já sabe que são as partes envolvidas. Então olha que interessante, olha para cá, olha para mim, senão vocês vão desviar o olhar aí para celular e para outras coisas. Então aqui, quando eu falo sobre os stakeholders, então eu estou dizendo daquelas partes interessadas. No exemplo que eu te dei de produto, que é, por exemplo, o prédio, ao entregar um apartamento para um cliente meu, não significa que eu entreguei para o meu outro cliente, que é a construtora, toda aquela estrutura. Então, geralmente, existe a construtora, existe uma incorporadora que fica ali em cima da construtora para fazer todo aquele projeto. Então, ou seja, quando você entrega um apartamento para um cliente, você está entregando para um cliente final da incorporadora. Mas o prédio geral, todo, você só vai entregar no momento que você terminar, que seria esse último ponto aqui que eu estou marcando na sua tela. Quando eu estou falando sobre serviços, isso altera um pouco, porque eu posso ter várias entregas e isso vai depender daquilo que é o serviço. No caso da minha festa, ele começou a me entregar vários pontos antes, porque ele já podia me mostrar. Mas, por exemplo, eu tinha contratado um serviço de recreação. Então, ele só ia me entregar esse serviço a partir do momento do término da festa. Então, eu não sabia se ele tinha executado bem ou não, porque ele não tinha ali, a festa não tinha acontecido. Então, isso é algo bom para vocês entenderem que no serviço você tem como entregar partes, mas você só termina mesmo quando o término ali, né, aquela conclusão, ela foi estabelecida. Então, você só consegue avaliar de uma maneira total uma vez que você entrega todo o projeto. Independente se você entregou partes antes, para que você faça tudo isso no final. Entendeu, Davis? Ótimo, esclarecido. Ok, vai acabar a minha participação